A sua insegurança acaba hoje. Prepare-se para aprender a calcular todas as verbas de uma rescisão sem justa causa. Eu sou a Lilian, me dedico diariamente a entregar conteúdo gratuito lá na minha página no Instagram, no @coisasdrh, e constantemente aqui no YouTube também. E se você também deseja aprender DP na prática, executar os cálculos e processos com segurança, você está no lugar certo, porque é isso que a gente vai ver aqui hoje. Muito conteúdo e muita prática. Nesse vídeo de hoje, você vai aprender na prática como calcular uma rescisão sem justa causa, que é quando a empresa demite o empregado. E para aproveitar todo o conteúdo que ainda está por vir aqui no canal, já se inscreve agora antes que você se esqueça e curte esse vídeo. E assim eu consigo saber se esse conteúdo te interessa e eu posso trazer mais vídeos como esse por aqui, combinado? O que é uma rescisão? De uma forma bem descomplicada, é quando o empregado sai da empresa, seja por vontade dele, quando acontece um pedido de demissão, por exemplo, ou quando a empresa não deseja mais ter os serviços daquele empregado, onde acontece uma demissão sem justa causa, ou se ele faz alguma coisa errada, acontece uma falta grave ou uma justa causa, enfim, existem vários tipos de rescisão por diversos motivos. Mas hoje aqui a gente vai falar sobre a rescisão sem justa causa, que é uma das mais comuns que você vai encontrar em qualquer empresa que você vier a trabalhar. A rescisão sem justa causa, como o próprio nome diz, é uma rescisão que acontece quando não existe um motivo específico, né? Um motivo grave que está previsto na lei. Simplesmente a empresa não deseja ter mais aquele serviço, aconteceu alguma coisa, alguma mudança, enfim, existem várias situações e ela simplesmente decide demitir o empregado e indenizar ele, né, todos os direitos que ele tiver ali no momento do fim daquele contrato. A rescisão sem justa causa, ela pode acontecer a qualquer momento, né, para os contratos aí por prazo indeterminado. Então, não tem um tempo estipulado, né, como o próprio nome do contrato diz, a qualquer momento a empresa pode decidir fazer essa rescisão e aí o empregado é dispensado. O prazo de pagamento da rescisão, de qualquer rescisão, independente do tipo, é de 10 dias a partir aí da data de demissão. Então a gente tem que sempre observar qual vai ser a data de demissão daquele empregado e fazer a contagem do prazo de 10 dias para efetuar o pagamento. Eu considero sempre o último dia também. A legislação diz que é a partir do dia seguinte, mas eu gosto de considerar o dia para você ter uma folguinha se acontecer algum problema. Então é melhor pagar antes que pagar depois. Então, por exemplo, a data de demissão é dia 10, considera já o dia 10 na contagem, para você não correr o risco, né? E lembrando sempre de antecipar se cair em final de semana. Geralmente o sistema ele já joga a data, né? Mas a gente consegue alterar. Mas é importante antecipar, né? Para final de semana, feriado e tudo mais. E também tem que prestar atenção com relação ao pagamento no quinto dia útil. Então, por exemplo, se a empresa paga o salário no quinto dia útil, né? E o empregado foi demitido, mas os 10 dias passam do quinto dia útil, o ideal é fazer o pagamento da rescisão até o quinto dia útil para ele não ficar sem receber nada, já que as verbas da rescisão, as verbas do mês, no caso que ele trabalhou, vão ser pagas ali junto com a rescisão. Mas isso, inclusive, é um tema para um outro vídeo, né? Para a gente entrar no detalhe sobre a data de pagamento. Se você tiver alguma dúvida, quiser esse conteúdo, comenta aqui abaixo do vídeo assim que terminar de ver esse, que aí eu vou providenciar um conteúdo desse para você, tá bom? E olha, eu já quero te avisar que antes da gente ir para o cálculo de fato, a gente vai passar pelo entendimento do cálculo. Porque se eu só te ensinar a fazer, você não vai aprender. É como eu te ensinar a fazer um exercício na academia, por exemplo, sem te explicar, né, que é para definir o braço. Saber calcular não garante que você entendeu o processo. Por isso que saber mexer no sistema não garante que você sabe DP. E aqui você vai ver o conteúdo na prática, né? Do jeito que eu gosto, de forma descomplicada. Mas vai sair entendendo o que você aprendeu. A rescisão é um processo delicado, ela não é difícil de fazer, porém, como é um momento que o empregado está saindo da empresa, é onde acontece o maior risco de acontecer, por exemplo, uma ação trabalhista, né? Um processo se tiver algo errado. No momento da admissão, tá tudo lindo, tudo perfeito, mas no momento da rescisão, o empregado nem sempre ele queria sair da empresa, né? Então pode acontecer se tiver algum erro, alguma situação indesejada, se sentiu lesado, algo do tipo, ele vai buscar os direitos dele. Então a gente precisa fazer esse processo com atenção, com segurança, precisa dominar, precisa saber explicar
para evitar que isso aconteça. E aí, quando você sabe o porquê do cálculo, o que o sistema quis trazer daquela maneira, não adianta nada ir lá no sistema só e digitar na tela os dados, pronto. E aí? E se ele trouxe alguma informação errada? E se deu algum problema, né, na hora de calcular? Se você digitou alguma informação que não deveria? Então, por isso que tem que saber fazer o cálculo na mão, para você saber explicar e conseguir entender o que o sistema está trazendo, se está trazendo certo de acordo com o que diz a legislação. Quando você sabe fazer na mão, aqui, como eu vou te mostrar hoje, sem utilizar sistema, você vai saber fazer em qualquer empresa que você for trabalhar. Se você precisar calcular, independente do sistema que você trabalhar, você vai saber fazer, porque você sabe como que o sistema deveria trazer aquele cálculo. Por isso que eu sempre falo, né, e eu bato tanto na tecla com as minhas alunas lá no DP Descomplicado. A gente precisa saber fazer o cálculo na mão. Isso não significa que você não vá utilizar um sistema. Não, pelo contrário. Isso abre o seu leque para você aprender a trabalhar com diversos sistemas, que existem vários aí na nossa área. Cada um vai ter o seu menu, cada um vai ter o seu layout, mas todos seguem a mesma legislação, que são as leis trabalhistas. Então, não adianta nada você saber calcular rescisão só em determinado sistema. Isso, ao invés de te ajudar, vai te limitar, tá? Muita gente confia cegamente no sistema e aí acontece se a empresa mudar de sistema ou se você muda de empresa, você fica perdido e fica inseguro. Tá? Por isso que você tem que saber o porquê que está trazendo aquela verba na rescisão, o como fazer o cálculo na mão. Além de você poder trabalhar com qualquer sistema, porque você vai realmente saber o que tem que ser feito, né? Qual é o cálculo que o sistema tem que trazer, você vai conseguir responder as dúvidas com mais clareza, a sua postura automaticamente vai mudar, porque você vai ter segurança naquilo que você está fazendo. Então, é muito mais além de simplesmente saber calcular. Você vai ter segurança, você vai responder o empregado. Se você precisar ir no sindicato fazer a homologação, né, que algumas convenções coletivas ainda prevêem a homologação no sindicato, você não vai ter dúvida com relação a isso, você vai saber se posicionar se for questionada. Então, existem vários benefícios aí que você vai ter se você saber fazer o cálculo na mão e entender o que aquele cálculo está trazendo, está correto ou não. Você vai saber conferir se você não tem acesso ao sistema hoje, você trabalha numa empresa que envia informações para contabilidade, por exemplo. Você vai ter que saber conferir para saber se o cálculo está certo ou não. Isso vai possibilitar que você se dê bem num processo seletivo e garanta uma vaga para você ser a pessoa que executa. Isso é muito comum quando a gente encaminha informação para contabilidade. Você fica completamente insegura se você não sabe o que aquele cálculo deveria trazer. Então é por isso que é tão importante saber fazer não só o cálculo de rescisão, mas todos os cálculos que envolvem o DP na mão e na prática. Vamos ver aqui na tela então como que a gente faz o cálculo aí de uma rescisão sem justa causa, uma dispensa sem justa causa. Acompanhe aqui comigo esse exemplo que eu trouxe aqui para você. Então vamos ver aqui na tela agora um exemplo de um cálculo de rescisão. Como é que você vai calcular na prática? Eu peguei aqui no sistema o modelinho de uma rescisão já calculada para a gente poder viver na prática. Esse aqui é um relatório analítico da rescisão, que é um relatório que você utiliza para fazer a conferência. Tá? O que você precisa observar? Sempre, em qualquer rescisão, a gente tem que observar qual é a data de admissão, que é quando a pessoa entrou na empresa, e qual é a data de demissão. Nesse meu exemplo aqui, a pessoa entrou em julho de 2022 e foi demitida, a data de demissão foi janeiro de 2023. Então, o que a gente pode observar? Ela não tinha um ano ainda completo de casa, tá? E aí, a gente precisa observar também se foi um aviso prévio indenizado ou se foi um aviso prévio trabalhado. Nesse exemplo aqui, foi um aviso prévio trabalhado. Então, o que o sistema vai trazer? A data do aviso dessa pessoa foi dia 16 de dezembro, mas ela trabalhou daí os 30 dias e a data de demissão foi dia 15 de janeiro, tá? Se a data de demissão fosse dia 16 de dezembro também, seria aviso indenizado, ou seja, ela não teria que ter trabalhado esse período. Então, a gente sempre vai observar isso no momento que você está fazendo o cálculo lá no sistema, que vai gerar o aviso, vai gerar o documento da demissão dessa pessoa. O motivo da demissão, né, que nesse caso a gente está aprendendo uma demissão sem justa causa, você precisa da informação do salário dessa pessoa também para conseguir calcular as demais verbas. Quais são as verbas comuns que vão aparecer numa rescisão? O saldo de salário, que são os dias que ela trabalhou até a data da demissão, férias proporcionais, até a data da demissão também, férias indenizadas, se tiver, que são as férias vencidas,
tá? Nesse caso aqui, como essa pessoa ela não trabalhou um ano completo, ela só tem férias proporcionais, tá? Mas vamos supor que ela tivesse 1 ano e 6 meses de empresa. Ela teria as férias indenizadas, se ela não tivesse tirado ainda, e também teria as férias proporcionais até a data da demissão. Precisa observar se o aviso vai ser indenizado ou trabalhado. Nesse exemplo aqui não tem aviso indenizado porque ela trabalhou, mas se ela não tivesse trabalhado, apareceria aqui. E aí tem as verbas variáveis também, que são horas faltas, horas extras, se tem alguma ajuda de custo, algo aí que a empresa pague, né, além do que é devido. Além disso, nessa rescisão aqui, não tem informação do 13º salário, mas a gente já vai entender o porquê. Vamos observar o primeiro ponto do saldo de salário, né, que é o que ela trabalhou no mês. Eu já sei que essa pessoa trabalhou até o dia 15 de janeiro, então ela trabalhou 15 dias no mês da demissão. Como é que eu vou fazer o cálculo? É uma pessoa mensalista, é um salário mensal. Então, eu vou pegar o salário dessa pessoa, 1.108,25, e eu vou dividir por 30 dias, independente se o mês for 31, 28, né, 30 ou 30, mensalista vai ser sempre 30. Então, eu vou dividir por 30 e vou multiplicar pelos dias trabalhados, que nesse caso são 15. Então, vai me trazer o valor dessa pessoa. Ó, 1.108,25 dividido por 30 vezes 15 dias dá 554,12. Então, bateu, meu cálculo tá certo. Agora, como é que eu teria, né? Ela não tem 13º salário. Por quê? Ela faltou muitos dias aqui no mês de janeiro. Então, ela teve várias horas de faltas descontadas. O que acontece? Para você ter direito ao AVO do 13º, tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias dentro do mês. A gente está falando de janeiro. Então, como ela teve essas faltas, automaticamente ela não trabalhou e o sistema já entendeu que ela não tem direito ao AVO do 10º. Mas vamos supor que ela não tivesse as faltas. Ela trabalhou 15 dias, ela teria direito a um AVO de 13º. Como é que seria o cálculo nesse caso? A gente ia pegar o salário, 1.108,25, dividir por 12, porque cada mês é um AVO de 13º, e multiplicar pelos meses de direito que ela teria. Nesse caso, seria só um. Então, ela teria direito a um valor de R$ 92,35 aí, referente a 13º salário, se ela não tivesse essas faltas aqui. Mas como ela teve as faltas, aí o sistema já entendeu, né, que deu mais faltas que dias trabalhados e ela perdeu o AVO de direito. As férias proporcionais vai depender também qual foi a data de demissão e qual é a data de admissão. Nem sempre o período aquisitivo vai ser conforme a data de admissão. Pode ser que a pessoa tenha tirado, por exemplo, férias coletivas, e aí a data muda. Mas nesse caso, não é o caso desse exemplo aqui. Então, o que eu tenho que observar? Ela tem que ter trabalhado 15 dias dentro do período aquisitivo e não dentro do mês, como é o caso do 13º. Então, nesse exemplo aqui, vamos abrir um bloco de notas para a gente detalhar. Ó, por exemplo, a data de admissão dela é dia 13/7/2022. Então, como é que é o período aquisitivo? De 13/7 a 12/8 é um AVO. De 13/8 a 12/9 são 2 AVOs. De 13/9 a 12/10 são 3. De 13/10 a 12/11 são 4 AVOs. De 13/11 a 12/12 são 5 AVOs. E agora a gente tem que observar a data da demissão, né? Como ela foi demitida em janeiro. Então, de 13/12 a 12/1 é mais um AVO. Então, ela tem direito a 6 AVOs. E aí, como ela foi demitida no dia 15/1, que foi a data de demissão, como é que seria a contagem, né? Aqui, seria de 13/1 a 15/1. Então, aqui no último AVO seria a data da demissão. Mas como ela trabalhou só 2 dias, ela não teria direito a mais um AVO. Se fosse a data de demissão 13/1, deixa eu ver, até 2/2, já daria mais de 15 dias, ela teria direito a mais um AVO, tá? Mas não é o caso. Então, nesse caso aqui, ela teve direito apenas a 6 AVOs de férias proporcionais, que essa informação que o sistema está trazendo aqui, essa referência aqui,
ok? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o salário, dividir por 30, vezes os dias que ela tem direito de férias. Um jeito de fazer também seria por avo, então pegar o salário, 1.108,25, dividir por 12, vezes 6. O resultado vai ser o mesmo. Só que olha só, essa aqui, o resultado não está fechando, 554,12, ele está trazendo só 221,65, que é igual a 6 dias. Então, por que isso está acontecendo, né? Ó, vamos ver aqui então por que está trazendo. Aqui o próprio relatório já está me dizendo que ela teve 32 faltas, então automaticamente ele está pagando só 6 dias de férias. É por isso que ela está recebendo a menos do que ela deveria receber. Como ela está recebendo só 6 dias, o sistema está fazendo isso aqui. 1.108,25 dividido por 30 vezes 6. E aí vai dar o valor que essa pessoa recebeu. Além desse valor, ela tem direito a 1/3 de férias. Ela teve média também, que provavelmente ela recebeu hora extra, recebeu alguma coisa que influenciou nas férias. Então, a gente tem que somar o valor da média, 9.278, e dividir por 3 para trazer o valor do terço, tá? Que é sobre os dias de férias aí que ela tem direito. Nesse caso aqui, ela teve desconto de férias, que também não vem ao caso. E aí, como eu falei, ela pode ter outras verbas na rescisão. Se fosse uma rescisão com aviso indenizado, no caso dessa pessoa aqui, como é que ela seria? Ela teria direito a 30 dias porque ela não tem um ano completo de empresa. Então, ela receberia o valor de um salário mensal, tá? Mas se ela tivesse mais que 30 dias, o que a gente faz? A gente pega o salário, divide por 30 vezes os dias de direito. Então, por exemplo, vezes 42 dias. E aí, seria o valor do aviso prévio de uma pessoa que tem direito, que receberia esse salário aqui, tá? Depois que a gente termina a rescisão, não é simplesmente vir aqui, fez o cálculo, acabou. Não, você tem que gerar os documentos demissionais, você tem que fazer as transmissões para o governo, tem que transmitir para o e-social. Existem várias coisinhas. Inclusive, esse é um tema de vídeo que a gente pode fazer aqui também, tá? Como é que é um processo de rescisão completo? Que não basta apenas saber o cálculo, como eu falei, você precisa saber o que vem antes, o que vem depois, para fazer tudo certinho e encerrar esse processo da maneira correta. Não saber de rescisão no DP é a mesma coisa que um dentista não saber fazer uma limpeza nos dentes, por exemplo. É algo que faz parte do trabalho, independente de qual consultório ou clínica que ele trabalhe. É a mesma coisa no DP, você vai encontrar rescisão em qualquer empresa que você vier trabalhar. Por isso, quanto antes você aprender, melhor. Embora seja um cálculo simples, um erro no cálculo da rescisão pode fazer toda a diferença, porque ele vai impactar diretamente no bolso do empregado e a empresa vai correr risco caso pague algo errado. Então o DP precisa se atentar para não deixar um cálculo tão importante ser feito errado e não confiar cegamente no sistema, que pode até gerar um medo, quando você não domina. Mas depois que você entende e aprende, vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Uma vez que você vê, não tem mais como desver. Ou seja, você não vai desaprender. Se você está insegura, está com medo, já está aqui, já está fazendo um movimento para sair desse lugar que você se encontra. Então, você está dando o primeiro passo para não continuar mais dessa forma. Você está de parabéns por isso. Quero deixar isso bem claro para você aqui, tá? E o conteúdo ele não acaba por aqui, não. Na próxima semana eu vou trazer um vídeo novo, descomplicando mais algum tema, para que você possa ter mais segurança na hora de executar os cálculos e processos do DP. Então, não deixe de clicar e seguir o canal para ser lembrada assim que o vídeo for postado, combinado? E para saber que você gostou do vídeo de hoje, clica aqui embaixo e deixa o seu like, que assim eu vou saber que esse conteúdo te ajudou e eu posso te trazer mais coisas para que você aprenda ainda mais. E se você quer mais uma dica, não deixa de conferir os vídeos que já foram postados aqui no canal, porque tem muito ouro e muito conteúdo disponível aqui para você. Um beijo então e até semana que vem.